Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui dentro do grupo Casamento Feliz para gravarmos a nossa oração da noite. Antes de eu gravar a oração, gostaria de trazer uma breve palavra. O Salmo 51, versículo 10, está escrito assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Muito bem, amados. Quem somos nós? Somos aquilo que se vê ou o que está oculto? Quem somos nós quando ninguém nos vê? Quem somos nós lá onde só Deus conhece? De que interrogação que você está fazendo, presbítero? Aonde que está o lugar que só Deus conhece? Uma certa feita, o profeta Jeremias disse que o coração do homem é enganoso, é terrivelmente corruptível. E ele interroga, dizendo: quem o conhecerá? E o Espírito de Deus diz para Jeremias: eu, o Senhor, conheço, eu esquadrilho o coração. Eu provo tanto o intelecto quanto o coração. E estou pronto para dar a cada um segundo os seus atos, segundo o fruto das suas ações. É lá dentro do nosso coração, na nossa intimidade, que Deus conhece cada um de nós. É dentro do nosso ser, é o nosso interior que deve ser renovado. O apóstolo Paulo diz que devemos nos renovar através do intelecto e do homem interior. O homem interior faz parte da essência de Deus, o espírito humano que habita dentro da nossa alma. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Então, o Senhor nos conhece na intimidade. É quando o testemunho do Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então Deus nos conhece lá dentro do nosso amago, dentro do nosso interior. É muito fácil viver-se de aparência, amado. É muito fácil fazer ser quem se não é realmente. É muito fácil nos baquear, nos transvestir muitas vezes de uma aparência de bondade, quando o nosso interior muitas vezes está cheio de mácula, cheio de rancor, de ódio. Falar do que nunca se viu ou sentiu muitas vezes é fácil. Mas se hoje o Senhor nos pedir conta, será que os nossos argumentos serão tão persuasivos ao ponto de convencer ao Senhor que estamos certos? Amados diletos irmãos, infelizmente muitos de nós enganamos-nos a nós mesmos. Por muito tempo, amados, eu enganei a mim mesmo. Por muito tempo, eu tinha uma aparência de bondade, mas o meu interior estava cheio de rapina, de mágoa. A Bíblia diz que não devemos temer ao homem. E ele diz assim: não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei, porém, aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. De quem é que a palavra de Deus está falando? Muitas vezes nós tentamos transmitir às pessoas que estão em volta de nós uma aparência. Preocupamos tanto com nossa aparência, com nossa maneira de agir. Queremos ser educados, queremos ser aceitos pelas outras pessoas. Nos
muitas vezes nos transvestimos de ser tão bondoso, mas o nosso interior nos afasta de Deus. Muitas vezes estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Certamente é porque muitas vezes nós nunca nos transformamos, porque muitas vezes nunca demos espaço para Jesus, nunca abrimos nossos corações para Jesus, nunca entregamos nossa vida para Ele. Porque aquele que um dia achegou-se diante do Supremo Mestre, que entregou a sua vida ao Supremo Mestre, aquele que um dia sentiu o toque do Espírito Santo de Deus, sabe o suficiente que Ele é justo e que Ele julga as intenções que há dentro do coração. A palavra de Deus diz que o Senhor julgará os povos. A palavra de Deus diz assim: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7, verso 8. Mas será que se nós estivéssemos hoje diante do tribunal de Cristo, se tudo se findasse aqui na terra e de repente, num abrir e fechar de olhos, nós estivéssemos diante do trono de Deus, será que nós teríamos argumento para nos justificar diante dele? Será que a nossa vida que levamos aqui, desse presente século, tem agradado a Deus? Então por que tão somente se faz as coisas para agradar os seres humanos? Nós estamos preocupados com outras pessoas, porque essas pessoas são visíveis para nós. Mas nós não estamos preocupados muitas vezes com Deus, que é invisível, é Espírito. As pessoas nós enganamos, amados. Conseguimos enganar as pessoas. Mas a Deus, que é Espírito, não enganamos. Não há como enganar. Entendo que neste presente século não há temor de Deus. Os seres humanos perderam o temor de Deus. Os cristãos, inclusive, têm brincado de cristão. Não conhece a Deus do qual fala, pois todas as leis do Senhor resume-se em 2 mandamentos. Pois o próprio Senhor Jesus disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o próprio Senhor Jesus diz que o segundo grande mandamento é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Nós, amados, muitas vezes nos preocupamos tanto com a nossa vidinha, que muitas vezes não olhamos para as pessoas que estão ali fora. Pessoas que estão sendo ceifadas prematuramente. Jovens, crianças, homens e mulheres deitados na calçada, passando frio, fome, sede. E o que nós temos feito? Nada, amados. Nem o evangelho temos pregado para essas pessoas. As pessoas têm medo de aproximar-se de um morador de rua e falar para ele que Jesus o ama. E um dia o Senhor irá cobrar isso de nós. Nós gostamos de nos reunir dentro da igreja, louvar, glorificar, exaltar, e achamos que isso é adorar a Deus. Até nós intitulamos de adoradores. Nós abrimos nossa boca e falamos: eu sou um grande adorador de Deus. É tão fácil adorar entre 4 paredes. É tão fácil adorar dentro da igreja, quando todo mundo
está bem, bem alimentado, bem vestido, com aparência bonita. Mas será que isso é o suficiente? Adorar a Deus tem que ser a primeira coisa na vida de cada um de nós, de qualquer ser humano, amado. O que é adorar a Deus? Será que é simplesmente ir a uma igreja, dar oferta, dizimar, cantar louvores, viver de aparência, ser mais um no meio da multidão? Não, amados, não mesmo. Adorar a Deus está além de tudo isso. Adorar a Deus é rasgar a nossa própria alma diante da presença de Deus. É lamentar a nossa vida pecaminosa. É agradecer a Deus por tudo que Ele fez, independente do que Ele pode nos dar ou não. Algumas pessoas adoram a Deus somente quando estão na bonança. Quando vem a luta, a tempestade, desvia-se da presença de Deus. Algumas pessoas estão prontas a louvar, a exaltar, a glorificar, quando estão de barriga cheia, alimentado. Mas adorar a Deus não é só isso. Devemos nos submeter totalmente à sua vontade, reconhecer o seu senhorio, obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. Mas para fazer isso, precisamos nos conhecer a nós mesmos. E é exatamente nisto que implica na vida das pessoas. Pois elas dizem que adoram a Deus, mas elas não se conhecem a si mesmas. Se elas não se conhecem, como pode adorar a Deus? Algumas pessoas dizem, eu amo tanto, quando muitas vezes está próximo a haver uma separação, divórcio, ele diz, se ele me abandonar, eu vou me suicidar. Se ela me abandonar, eu mato ela e depois me suicido. Isso é amor? Isso é possessão, amados. A Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a nós mesmos. Se você é incapaz de amar a si mesmo, como você pode amar o seu próximo? Antes de qualquer ato, é imprescindível o porquê dele. É fundamental conhecer o dono da vida para se viver a própria vida, a vida que ele dá. Precisamos amá-lo na sua essência, na sua supremacência, na sua majestade. Amá-lo além da força que há em nós. Eu tenho visto alguns cristãos ali nos países onde impede de pregar o evangelho sendo queimado vivo. Esses são os verdadeiros adoradores. As pessoas querem obrigar eles a negar a Jesus sob ameaça de morte. Alguns são enforcados, decapitados, são queimados vivos, mas essas pessoas não negam a fé. E nós, quando passamos pela pequena luta, não entendemos, não sabemos como reagir e queremos abandonar a nossa fé. Entender a nossa incapacidade perante a sua inigualável força é necessário. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. É isso que está no livro 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Pois quem conhece a Deus não segue os desígnios do seu próprio coração, da sua vontade. A vontade dele é submeter-se à vontade de Deus. Jeremias deixa bem claro, é enganoso o coração, mais do que todas as coisas. É terrivelmente perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Mas, muitas vezes, nós nos enganamos a nós. Achamos que somos o bom o suficiente. Achamos que somos pessoas merecedoras. Na verdade, nós não merecemos. Se fôssemos merecedor,
Então não haveria necessidade de Cristo se sacrificar por nós. A salvação é ofertada gratuitamente. Então precisamos conhecer a Bíblia. Nenhum de nós devemos pensar mal no nosso coração contra o nosso próximo, nem amar o falso juramento, porque todas essas coisas Deus odeia. É isso que Zacarias explica no capítulo 8, versículo 17. Como posso falar mal de outra pessoa? Como posso falar mal do meu irmão e dizer que conheço a Deus? Não há, amados, não há meio. Se eu falo mal do meu irmão, que eu conheço, então eu não sou servo de Deus, porque eu não consigo conhecer a Deus, porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Então, muitas vezes, estamos sendo cúmplices do próprio inimigo de Deus. É ele quem conhecia Deus dentro do seu coração. Ele maquinava o mal. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, portanto, estima o teu coração, como se for o coração de Deus. Ezequiel 28, verso 6. Muitas pessoas querem ser semideus, amados. Eu tenho visto pregadores que querem ocupar o lugar do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus revela algo para eles, eles batem no peito e dizem: eu falei, eu orei, eu fiz. Não foi nada disso, amado. É o Espírito Santo que deve levar todo o crédito. Se eu sou de fato filho de Deus, eu não posso usar de falsidade, pois ainda que eu fale milhões de palavras bonitas, e se o meu coração estiver com maldade, a maldade vai prevalecer. A maldade vai fulminar o meu coração. Ele vai prevalecer porque ele está no meu coração. Porque o meu coração é a fonte da vida. Sobre tudo isto se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. Mas quando fazemos o que o nosso coração deseja, se isso estiver fora da vontade de Deus, estaremos sendo usados pelo mal. Então esta é a força que está dominando o nosso ser. É as próprias trevas. As trevas, muitas vezes, ele invade o nosso coração e destrói o nosso interior. Logo o Senhor não poderá atender às nossas orações. As nossas petições serão apenas palavras vazias, que não surtirão nenhum efeito diante de Deus. Se eu atento para o meu coração, para os desígnios do meu coração, se eu faço a vontade do meu querer, então eu não estou agradando a Deus, amado. Pense nisso. Este é uma palavra de conforto que eu trago a vocês nesta noite. Senhor, meu Deus, Pai amado, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor permitiu a mim, desde o despertar da manhã até o entardecer, e agora a noite é chegada, Pai. Já é noite, e eu te entrego, Senhor, esta noite. Eu me entrego em tuas mãos, Pai. Transforma o meu coração, transforma o meu interior, Pai. Arranca a incredulidade que muitas vezes toca o meu coração. Arranca, Senhor, a soberba que muitas vezes invade o meu ser. A vaidade que muitas vezes me leva a praticar a iniquidade. Arranca, Senhor, aquilo que contamina a minha alma, que traz impureza ao meu coração. E me dê, Senhor, um coração puro. E renova em mim, Senhor, um espírito reto, para que eu venha fazer a tua vontade, para que eu possa cumprir os seus desígnios, Pai. Que eu possa, Senhor, proceder dignamente na tua presença, para que eu leve, Senhor, a palavra da vida para outros que necessitam de vida, Pai. Para que eu estenda, Senhor, essa salvação através do poder que há no Espírito de Deus, que habita dentro do meu ser.
Que o meu homem interior se renove cada dia, Pai. Que eu possa renascer através da fé. Que eu possa, Senhor, ter essa transformação interior. E tendo essa transformação interior, eu possa, Senhor, orar com dedicação, com fé. E que minha fé, Pai, possa atingir outras vidas, vidas sendo transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eu possa levar, Senhor, a palavra da vida para aquelas pessoas que estão, Senhor, muitas vezes no mundo das drogas, na prostituição, no vício. Que estão, Senhor, muitas vezes aprisionados por espírito opressor, por espírito possessivo, por este irmão que perdeu a paz, por esta irmã que perdeu, muitas vezes, a expectativa pela vida, Pai. Que neste mundo tenebroso qual vivemos, nós sejamos, Senhor, o sal, a luz. Que possamos trazer, Senhor, neste mundo a cura, a libertação. Que possamos resplandecer, Senhor, como astro na presença desta humanidade que está decaída, que está contaminada, que se corromperam, Pai. Mas que nós não venhamos nos corromper. Que sejamos, Senhor, a essência do Teu ser. Que ao abrirmos a nossa boca, Pai, haja cura, libertação, vida sendo impactada, Pai, vida sendo transformada, vida sendo liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu entrego a Ti, Senhor, esta noite. Conceda-nos, ó Deus, um sono reparador, um sono tranquilo, Pai. Eu tenho recebido muito pedido de oração de pessoas, ó Pai, que têm insônia, que não conseguem conciliar o sono, pessoas que estão desesperadas, Pai, que estão, Senhor, passando por um momento de angústia, de aflição, alguns, Senhor, estão em depressão. Então eu oro, meu Deus, pedindo a libertação. Entre, Senhor, no lar desse Teu servo, entre, Senhor, no lar dessa Tua serva, entre na vida sentimental, na vida conjugal, na prosperidade, no emprego, aonde houver problema, Pai, que o problema caia por terra. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, eu digo muito obrigado. Amém e amém.